Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de estar aqui mais uma vez na tua presença. Senhor, me ajuda a me manter vigilante, Senhor, nesses últimos dias. Me ajuda, Senhor Jesus, a guardar a tua palavra no meu coração. Amado Espírito Santo, traga à minha memória, Senhor, os teus mandamentos, traga à minha memória, Senhor, a tua palavra. Deus, a minha memória, ó Pai, que muitas das vezes não é tão boa. O tamanho que tem, Senhor Jesus, a Bíblia e tudo aquilo que nela está escrito, ó Pai. É difícil para mim, como ser humano, ó Deus, saber de tudo, mas eu creio no poder do Teu Espírito Santo. E eu creio, Senhor Jesus, que o Teu amado Espírito Santo vai me lembrar, vai me fazer guardar, vai me fazer recordar da Tua palavra e usá-la, Senhor Jesus, no momento em que eu precisar, seja para o que for, seja para escape, seja para consolo. Ah, Senhor Jesus, seja para entregar para o meu semelhante. Deus, me ajuda, porque a tua palavra ela é luz para mim, ó Pai. Me ajude em todo o tempo, Senhor. É a minha oração nessa noite. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento e nos dá, Senhor Jesus, a tua direção. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, Cida. Pai Senhor, Eu vou passar então a oportunidade para vocês primeiro e depois eu começo aqui minha parte, tá bom? Nalva tá com a oportunidade nessa noite. a paz é uma parecida. Sim. Então, eu acompanhei bastante aqui os livros de João, de Judas, e aí eu comecei a ler o livro de Apocalipse, e assim, eu fiquei tão mergulhada nele, e é tudo tão surpreendente, né? Tudo tão maravilhoso. Comentei com meu esposo, assim, porque eu já fiz aquela leitura superficial tantas vezes no livro de Apocalipse e nunca tinha me aprofundado para deixar o Espírito Santo agir e falar no coração, né? A respeito do que ele quer mostrar pra gente, né? Nos livros. Mas, assim, dos livros de João, é tudo tão gostoso de ler, né? Que fala muito a respeito do que Jesus viveu aqui, de tudo que ele deixou de ensinamento pra gente, né? De, assim, eu não vou nem falar das minhas anotações do que eu fiz, porque, assim, eu quero fazer um apanhado geral, porque ele deixa algumas coisas que ele quer que a gente realmente olhe para ele e faça como ele fez, né? Ele fala do amor incondicional, ele fala das vitórias que a gente tem e que às vezes a gente nem enxerga, né? Porque, assim, lá em Apocalipse fala bastante do mundo espiritual, né? Que é uma coisa que Deus já não permite que os nossos olhos vejam para a gente não se assustar, se apavorar, ou para nos guardar de tantas coisas que a nossa mente não entende. Mas se a gente fosse ver com os nossos olhos espirituais o tanto de vitória e o tanto de luta que que a gente já passou e que Deus nos livrou e que então, assim, do livro de João, o que mais eu gosto é quando ele fala de todo o amor que a gente tem que ter pelas pessoas, independente do que elas forem. Independente, tem uma parte que fala que a gente tem que ser submisso até aos perversos, né? Uhum. Ou seja, e às vezes a gente está assim no nosso dia a dia e a gente, porque é muito fácil, muito agradável. Eu sempre comento com as pessoas do meu convívio, né? É muito fácil a gente amar as pessoas quando elas são agradáveis com a gente. É muito fácil a gente conviver com as pessoas que só falam coisas gostosas, que não reclamam da vida. Mas e quando tem aquelas pessoas, e são muitas, que murmuram mesmo? Tem gente que tem vício de fazer isso. E aí
eu vejo que tem gente que fala, ai, não gosto de conviver com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela só reclama. Mas e aí? Sempre que eu me deparo com uma situação assim, ou com pessoas assim, eu procuro entender o que acontece com aquela pessoa. Por que aquela pessoa é daquele jeito? O que realmente ela está precisando? Porque mesmo essas pessoas que reclamam precisam de alguma coisa, né? Elas, na verdade, estão buscando, às vezes, carências, às vezes elas estão buscando alguma coisa e Jesus ensina muito a respeito disso na vida dele, né? Que ele amou as pessoas, mesmo elas sendo falhas, ele nos amou, né? Ele nos salvou, mesmo sujo, mesmo pecador, mesmo independente da classe social, independente de tudo que cada pessoa viveu e pelas pessoas que passaram no caminho dele. Ele amava. E é isso que ele quer da gente, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Não amar as pessoas porque elas são agradáveis. Amar porque elas são como a gente. O dia que Deus me trouxe a realidade da vida e falou para mim, aquela pessoa que você acha que é tão suja e pecadora é igual a você. Nesse dia foi o dia que ele literalmente quebrou minhas pernas e fez eu enxergar que eu amava as pessoas porque ele me amou, ou eu não ia amar ninguém. Porque todo mundo é igual. Eu sou também. Todos os pecados nos nossos olhos podem ser diferentes, mas lá, nos olhos de Deus, chega tudo igualzinho, né? Então é isso. Eu, na verdade, estou mais ansiosa pelo livro de Apocalipse. Porque agora que eu me aprofundei, eu tô com aquela sede de compartilhar e tem tanto mistério que o Espírito Santo ainda, né, vai chegando aos pouquinhos no nosso coração para mostrar pra gente. Mas é isso, quero agradecer a oportunidade e dizer que, assim, muita sede. Obrigada, amigo. Deus abençoe. Amém, Nalva, graças a Deus. Aqui também me chamou muita atenção. João é conhecido como o discípulo amado, né? Então ali você já vê que é o amor em pessoa. E tem passagens, eu creio que é no próprio livro do Evangelho de João, que diz que ele se deitava, né? Ele se reclinava no colo de Cristo e tal. Então você vê que não, esse cara, para ele é fácil amar e tal. E tem uma passagem que eu não vou lembrar onde, qual dos evangelhos, mas que diz que quando eles vão até Samaria e lá eles não querem hospedar Jesus, sabendo, né, que eles vieram de Jerusalém e tal, e aquela rixa toda, João é um dos que clamam, Jesus, quer que a gente peça que caia fogo do céu e consuma eles. Então veja que o discípulo do amor falou um negócio desse. Então, assim, quanto mais a gente se coloca em oração, e eu falo isso por mim mesmo, tanto que o povo até brinca que eu mudei bastante nesses últimos anos e não sei o quê, mas eu sempre tive essa dificuldade de amar. E quando eu entendi isso que você falou, eu vou me esticar porque só estamos nós três, dá tempo. Eu lembro naquela época que lançou o livro A Cabana. Não é um livro propriamente gospel, né, do mundo cristão, da literatura cristã. Mas a mensagem que aquilo me trouxe, eu lembro que eu era uma das que batia de frente, que tinha que ter pena de morte e que ladrão tinha que morrer. Aquela frase que ecoou muito esses últimos anos, ladrão bom é ladrão morto, sabe? E eu fiquei muito feliz porque essa frase me trouxe repulsa nessa nova Camille. Mas na Camille de 10 anos atrás eu estaria gritando essa mesma frase. Então, assim, quando a gente entende através desse livro o Espírito Santo fala com a gente com qualquer coisa, qualquer ferramenta. É só a gente estar atento. E quando ele falou, você tá vendo aí? Você tá vendo aí? Todos são os meus filhos, né? Quem conhece a história sabe. E eu chorei. Eu lembro que eu tava dentro do ônibus lendo aquilo, indo trabalhar na época, e eu chorei, abri a boca a chorar. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém. A única diferença é que eu ainda não matei ninguém, né? Mas qual a minha diferença para ele, né? Se diante de Deus, no mesmo versículo,
tá lá, o mentiroso não vai herdar o reino dos céus e o homicida. Então o homicida e o mentiroso ali tá na mesma linha. Então quem sou eu, né, pra falar ou pra não amar aquele que me ofende, né? Aqui mesmo, né, em 1 João, eu tava procurando o versículo para citar certinho, mas como a gente leu essa semana, fala que se você ama a Deus, né, fala que ama a Deus e não ama teu irmão que você vê, você é mentiroso, você é hipócrita. Como que pode? Aí você começa a pensar e a meditar, o Espírito Santo vai te levando na palavra. Todos nós fomos feitos imagem e semelhança dele, né? Então, se eu olho para o meu próximo, mesmo que ele seja terrível, seja usado pelo próprio capiroto, mas ele foi feito a imagem e semelhança de Deus e a alma dele tem muito valor para Deus. E o nosso papel é ser luz na vida deles, né? É difícil. Eu não tô falando aqui com hipocrisia, porque eu bem sei qual é o caminho de você chegar a isso. Porque uma das orações que eu faço a Deus, Deus, eu não quero ser falsa, longe de mim. Tira a falsidade, eu quero amar em verdade. Se não for para eu amar em verdade, vai me quebrando mais. Então quer dizer que eu preciso ser mais quebrantada, né? Então quando eu vejo que eu não tô amando verdadeiramente, principalmente, né, e aquilo que você falou, aqueles que nos ferem é muito difícil, aqueles que são chatos, que são pesados, conviver, são os mais difíceis, mas é por esses que a gente tem que orar, para ter o olhar de Cristo, né, para sentir o mesmo sentimento de Cristo por aquela pessoa. E olha, é com muita oração, porque isso não vem de nós, vem redondo de Deus, porque a Camille já é daquelas que já rasga, já quer ir pro soco, e só Deus para ter misericórdia. Mas é isso que a palavra de Deus vai nos ensinando, e por isso que é tão importante lermos a palavra diariamente, porque veio de confronto para mim também. Eu não lembro que dia que foi que a gente leu 1 João, mas veio assim, deu, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a enxergar a alma e não a pessoa que eu quero xingar na minha frente, sabe? E veio de encontro e eu consegui controlar a minha carne. E naquele dia o Espírito venceu e não a minha carne. E aí a gente tira a importância de estar diariamente se alimentando da palavra, né? Alimentando o nosso espírito, a nossa alma e não o nosso corpo corrupto, né? Cida, passo a oportunidade para você. Olá, já faz umas lives já que eu não tenho podido participar. Tá difícil meu celularzinho, viu? Tá velhinho. Mas hoje eu consegui. Na verdade eu tô mais querendo ouvir hoje, viu? Do que falar. Eu não tenho essa, sabe? Facilidade que vocês têm para falar. Mas eu quero deixar aqui em Tiago, Tiago 1, capítulo 1, verso 12, alguns versículos. Amém? Posso ler? Eu estava lendo esses dias e essa passagem aqui fez eu parar um pouco aqui e refletir. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aqui. Que a gente possa, né, estar sempre meditando, né, na palavra do Senhor e fazer uso, né, para a nossa vida, para que haja mudança, né, como eu ouvi vocês falando, né, que há um tempo atrás, né, como era, né, e hoje, graças a Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem aprendido muito, né, através da leitura, né,
porque tem sido muito bom esses estudos que a gente está tendo. Eu estou um pouquinho atrasada, então meio corrido para mim esses dias. Mas graças a Deus eu estou podendo pegar a Bíblia sempre de manhã, que eu acordo de madrugada, já estou estudando um pouco ela, mas eu preciso ler mais, ainda está pouco ainda, eu preciso ler mais. Mas assim, que a gente possa estar meditando na palavra, em tudo que a gente tem ouvido, né? E que o Espírito Santo continua, né? Operando nas nossas vidas, falando aos nossos corações, né? E que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Cida. Graças a Deus. Essa passagem também me chamou a atenção quando a gente estava aqui em Tiago, né? Quando a gente entende esse processo do pecado, né? De você ceder ao desejo da carne, tal, e havendo concebido, e foi me dando uma certa repulsa, no sentido de saber o quanto nós somos pecadores e o quanto o sangue de Jesus tem que nos purificar, sabe? De tudo aquilo que a gente já concebeu nessa vida. E quando você estava falando sobre isso aí, né? Como diz o Efésios, né? Efésios 2, se eu não me engano, diz que a gente vai prosseguindo até chegar à estatura de homem perfeito, né? Até Verdade. Provérbios ou Eclesiastes fala até ser dia perfeito, né? Vai iluminando até ser dia perfeito, a vereda do justo. Brilhando a cada dia, né? Isso. Então é assim mesmo, é um processo, né, que a gente passa. E que bom, né, que possamos sempre olhar para trás e ver que nós estamos melhores hoje em dia, né, buscando a estatura de varão perfeito, né, de Cristo. Somos corpo de Cristo. Deus me livre olhar para trás e ficar, nossa, pois eu era melhor naquela época. Eu era mais crente naquela época, eu era misericórdia. Vamos ser sempre melhor, né? Verdade. Melhorar a cada dia. Exatamente. Então vamos lá. Hoje o amor, além da parte do amor, né, de 1 João, que me chamou muita atenção, o que me chamou a atenção de 1 João, aí eu vou pegar um pouquinho de cada, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, foi sobre a exortação que traz esses livros para falar sobre aqueles que iriam enganar as pessoas nos últimos dias, né? Nos últimos tempos. E o anticristo, tem uns que citam anticristo. Então isso ficou muito latente assim para mim essa semana, essa exortação, né? E eu quero começar aqui então a ler em 1 João, no capítulo 2, o versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, assim, veja que essa parte, né, esse início aqui do versículo 18, filhinhos, é já a última hora, é bem conhecido. Mas eu não tinha noção de que depois disso vem essa exortação, né? Sobre o anticristo. Então não é filhinhos, é já a última hora porque o Senhor vai vir e tudo isso vai se findar. Não, ó, filhinhos, é já a última hora. Então presta atenção. Porque na última hora é que o negócio vai ficar mais apertado, mais estreito. Vai ter muito anticristo. E aqui fala... cadê? Por onde conhecemos... Não, aqui, ó. Também agora muitos se têm feito anticristo. Então, veja, muitos se têm feitos.
Então, esse muito se tem feitos, e ele cita, não me recordo se é na continuação aqui ou em outro capítulo, que estavam entre nós e saíram de nós porque não era de nós. Então, veja, não é uma pessoa lá do mundão, tal, todo tatuado, sei lá, que se veste todo de preto e sou satanista e papapá. Não, é do meio ali, do meio nosso, do meio da organização, né? É aquilo que o nosso pastor sempre brinca, né? Jesus, ele vai buscar os salvos no meio dos crentes. Porque muitos se dizem crentes, mas nem todos são salvos, infelizmente. Porque muitos se têm feito anticristos, né? E essa exortação aqui que traz o livro de João me deixou muito assim, é uma realidade que a gente já sabe, que a gente já vê. Eu até brinco com o Juliano quando ele vem me mostrar algum vídeo desses escândalos que tem por aí. Eu falo, não, pelo amor de Deus, eu já tenho muito pecado na minha costa, não me mostra, senão eu vou meter a boca, vou falar além do que deveria. Então eu até procuro não ver, mas lendo aqui, e eu sem querer escutei ele vendo um desses vídeos e fiquei curiosa e vi, coisas assim, abomináveis para mim, que sou pecadora, como diz Isaías, ai de mim que sou pecadora e habito no meio de pecadores, de pessoas de impuros lábios, né? E eu me senti desse jeito, imagina Cristo. Então, veja que está se multiplicando demais essa situação, né? Aí quando a gente pega aqui no versículo... Não, depois eu leio isso aqui. Quando a gente pega lá no sermão da montanha de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, eu vou ler para falar certinho as palavras de Jesus. Mas ele inicia o sermão dele... Mateus 24, versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Jesus, quando os discípulos perguntam, mestre, né, quais serão, né, os sinais do fim do mundo e tal, ele já começa com uma exortação, ó. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então veja, ele poderia ter começado aqui, ó, porque muitos virão no meu nome, nananã, e prosseguindo o sermão. Mas não, ele começa com tomem cuidado, porque muitos não, perdão, que ninguém vos engane, porque infelizmente é por todo lado, né? E uma das coisas que me fez parar de visitar outras igrejas, né? Na época que a gente recebia muitos convites do Círculo de Oração para ir louvar não sei aonde, eu acompanhava tudo a irmã e eu pedi licença para o meu pastor para eu não ir mais, porque eu comecei a ver coisas assim absurdas em cima dos púlpitos, os pastores falando que não condiziam com a palavra. E eu falava, não, pastor, ele falou isso em cima do púlpito. E eu sou conhecedora da palavra, eu sei que isso não é bíblico. Sabe? Eu ficava, que nem eu falei, eu tenho muito pecado já na minha costa pra me colocar no lugar de Deus e começar a julgar alguém. Então eu falei pro meu pastor, me libera pra eu não sair mais. Tanto que teve muitas irmãs que não gostaram, né, Cida? Cida tá aí que pode falar, porque eu era uma das regentes e eu falava, não, eu não vou e eu já tô resolvida com o meu pastor. Porque ele me entendeu e me liberou. E as irmãs continuaram saindo e meio que tiveram que parar de aceitar os convites porque eu não ia mais. Eu não ia. Então, tipo, aí não tinha regência. Aí parou de ir. Mas foi esse motivo, sabe? E eu conversei, fui bem franca com ele. Ele não expôs isso pro grupo, mas ele me entendeu e me liberou. Então, amém, glória a Deus por isso. Mas, porque tem demais. Isso faz o quê? Isso que aconteceu já tem uns 4 anos por aí, 3 anos por aí. Então, continuando aqui, eu quero ir agora no João, capítulo 14, João Evangelho, tá? João capítulo 14, que vem nos falar como que a gente faz, né? Para nos defender desse tipo de coisa, né? Desse tipo de acontecimento. Meu Deus, e agora? E para dar uma linkada lá com o que o próprio João
é o mesmo João, os dois, né? Então, falou. Aqui João 15, versículo 12. Então, no Evangelho de João, capítulo 15... Não, 15 não, perdão, 16. Tem um papelzinho na frente do número e eu tô achando que é o 15. Então, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. E aqui no versículo João 14, 26 também. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O próprio Senhor Jesus falando, olha, calma, o Pai vai enviar o Espírito em meu nome, para vos guiar no caminho da verdade, como diz o versículo anterior que eu falei. Ele vai te guiar pelo caminho da verdade. Você vai saber se você está no caminho da verdade, se a tua igreja está pregando a verdade, se o teu pastor está guiando as ovelhas no caminho da verdade, e enfim, e qualquer que seja o meio que você esteja inserido. E ele vai te ensinar tudo. E além de te ensinar, ele vai te fazer lembrar tudo o que eu falei. Então, isso é maravilhoso. E assim, eu tava lendo, né, meditando nos livros lá do finalzinho da Bíblia, João do finalzinho, e a epístola, e eu fiquei, meu Deus, obrigada pelo teu Espírito Santo. Porque na hora eu lembrei dessa passagem e fui caçar onde que tava. Eu sabia que era o Espírito Santo que me fazia lembrar. Não é eu, a supermente, que vê uma pregação e percebe que o irmão tá totalmente, sabe, não sei se intenção de confundir ou se ele também é perdido, mas não, é o Espírito Santo que me faz lembrar, opa, mas peraí, no livro tal não tá escrito isso, tá escrito tal coisa, e no livro tal, enfim. E eu fiquei muito feliz pelo Espírito Santo e agradeci demais pelo Espírito Santo, e eu espero que vocês também façam essa oração, agradecendo por ele e louvando e adorando a ele, né, a terceira pessoa da Trindade. Eu quero ir também lá para 1 João no capítulo 4 agora, que ele fala exatamente sobre isso, sobre você provar a palavra. Prove a palavra. Nossa, eu tô lá em Apocalipse já, peraí. É tudo grudadinho, né? Você puxa um pouco, já vai lá pra frente. Aqui, 1 João, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então veja, aqui ele vem falar sobre os falsos profetas, né? E ele fala, amados, não creia em qualquer coisa que vem, não, que Deus manda te dizer. Você escuta, né, com inteligência e com discernimento do Espírito Santo, amém, vou orar, sabe? Ou já repreende na hora, entendeu? Aí depende do que a pessoa vai falar para você. E seja isso profecia, seja isso na palavra, porque pode até parecer besteira, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, a gente guarda,
né, no nosso inconsciente, e isso tem um poder de edificar ou de devastar você no seu interior. Então não é brincadeira. Ah, não, mas eu tô assistindo aqui, deixa rolar, deixa passar, eu vou escutando, eu não tô prestando muita atenção. Ou como eu já ouvi uma vez que eu perguntei para uma amiga, viu, mas se você tá percebendo que o pastor não tem orientação de Deus, não tá falando coisa com coisa, por que você tá aqui ainda? Ela, não, mas daí quando ele vai falar eu não presto atenção, assim, eu não vou sair da minha igreja, sabe? Então é um negócio assim, quando o Senhor fala lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, vigia no que você coloca na tua vista, vigia no que você presta atenção, no que você tá vendo, presta atenção no que você tá ouvindo, porque Deus sabe o quanto tem impacto na nossa psique, no nosso subconsciente. Aí tem as mensagens subliminares no meio, aí tem um monte de coisa, ixi, que daí já vai para outro campo. Mas Deus, ele como pai, eu não preciso explicar para Juliane por que ela não pode almoçar todo dia bolacha recheada, entendeu? Eu só falo que não, você vai comer arroz e feijão, pronto, acabou. Eu não tenho que ficar explicando que... Então, assim, quando Deus fala vigia, é porque Deus, na sua, né, soberania, e Ele que nos formou, Ele sabe o quanto a nossa cabeça armazena coisas no nosso subconsciente que a gente nem sabe que armazenou aquilo, né? E Davi fala em um dos salmos, que eu não vou lembrar agora que número que é, ele fala, eu guardo a tua palavra e eu presto atenção no que eu coloco nos meus olhos. Ou seja, Davi, ele tá fazendo um salmo em cima dos mandamentos de Deus, né? De uma forma mais gostosa de se ler, mas é a mesma coisa que tá lá em Deuteronômio, entendeu? Então, de tamanha importância que é isso, a gente prestar atenção e falar, não, peraí, esse canal do fulano eu posso seguir, mas esse aqui não. Ele fala umas coisas assim, como diz a minha amiga, é andar na beira. E quando a gente anda na beira, pra cair, é rapidão. Então tem que vigiar. Voltando aqui no 4, eu quero ler também, fazer um link aqui em 2 Colossenses. Né, que Paulo ele vem nos exortando sobre isso também, né? Colossenses capítulo 2, eu tô bem atrapalhada hoje. Colossenses capítulo 2, o versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Veja, é sutil, é uma coisa assim que quando você vê, você já está falando, não, é verdade. Jesus, ele não era 100% homem, coisa nenhuma, eu não consigo andar no mar. Entendeu? É sutil. Continuando. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu vou ler só esse daqui. Então, voltando, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, sabe? Coisas assim, viagens e vãs sutilezas, né? Que parece que não é nada. Segundo a tradição dos homens, então pegando como base a tradição humana. Ou aqui, segundo os rudimentos do mundo. Rudimentar primeiros, princípios. Então, princípios do mundo e não princípios de Deus. Então, tudo aquilo, quando eu falo aqui, isso daqui não tá na Bíblia, é viagem da Camille. Só tô compartilhando a minha viagem com vocês. Vocês podem até escutar, dar risada, zoar, fazer o que quiser. Mas uma das coisas que você tem que fazer, peraí, essa viagem tá baseada no quê? Tá baseada na tradição humana da Camille, tá baseada nos rudimentos mundanos desse mundo, ou tá baseado segundo Cristo? Ou é baseado na palavra de Deus e ela viajou? E assim, viajar não é pecado, tá? Essas viagens que eu falo é você imaginar a cor que tinha a roupa de Adão e Eva.
quando a Bíblia fala pra mim que Deus vai lá e faz a roupa de pele e coloca neles, pra mim Deus não matou coisa nenhuma, um bicho. Ele simplesmente colocou essa pele, essa carcaça podre aqui, que eles não tinham, eles eram eternos. Então, isso é uma viagem. Tá lá na Bíblia? Não tá, mas é uma viagem minha. E que com autorização do Espírito Santo eu faço. Mas eu deixo bem claro, leiam a Bíblia e tenham a viagem de vocês. Vocês acham que foi uma roupa de grife, uma roupa de cetim, uma roupa, sei lá, de fazendeiro, porque eles iam ter que, né, trabalhar na terra e tudo mais. Amém, cada um com a sua viagem. Mas essas pessoas não, elas vêm com vãs filosofias no sentido de não, você tá errado, esse é o caminho, e não, ó, a Bíblia, isso daí é velho, isso daí, ó, foi achado um livro não sei aonde aí, que agora é a nova Bíblia, ou então a Bíblia, imagina, passou por mão de homens, quando foi feito o concílio, né, para canonizar, escolher os livros, essa palavra aí, passou por mão de homens, então isso aqui é inválido, isso aqui não presta, isso aqui foi, como que eles falam, né? Foi, sei lá, estragado na mão dos homens. Por mão de homens. É a primeira desculpa que os ateus usam, né? É a primeira. Por homens. E, aí você fica assim, e já vai excluindo, vai dentro de você. Eu fico assim. Quando a pessoa começa a falar essas ideias bem loucas aí, eu fico dentro de mim repreendendo, eu repreendo. Todas essas palavras vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se eu vejo que eu vou jogar pérola aos porcos, como diz a palavra, eu não falo nada. Eu só fico repreendendo dentro de mim e acabou. Se eu vejo que vale a pena, não, vamos lá, vamos tentar ensinar, essa pessoa está totalmente perdida, amém, o Espírito Santo vai me dando capacidade. Mas é assim que a gente tem que fazer. Então daqui, ó, vamos lá para a 2 João, que pode ver, todos vai falar, vai pegar, nem que seja um versículo e falar sobre cuidado com a falsa doutrina, cuidado com o anticristo, que é tudo, né, para a mesma linha. Então aqui 2 João, versículo 7 e 8, que aqui não tem capítulo. Versículo 7 e 8, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Veja que esse confessar que Cristo veio em carne está em todos, né? E eu já ouvi um testemunho de uma irmã que ela estava desconfiada de um obreiro, e até que eles foram, não sei se foram almoçar ou jantar num lugar todos juntos, confraternização de grupo da igreja e tal. E ela falou, não, é agora que eu vou puxar esse irmão. E ela começou a conversar com o irmão. Daí ela falou assim, viu, repete comigo. Eles brincando, ela falou, viu, repete comigo. Jesus veio como homem, morreu na cruz e ressuscitou para me salvar. E o cara não falava, ele não repetia. E quando ela insistiu que ele foi começar a falar, o cão se manifestou no corpo do cara. Então veja, obreiro da igreja. E ela ficou assim totalmente assustada que ela tinha visto que a palavra sempre fala que não é confessado isso, né, pela boca do iníquo, né, do homem da iniquidade e dos demônios e tudo mais. Cada livro usa um termo diferente, mas é a mesma coisa. E quando ela fez esse teste, eu fiquei assim, uau, que eu nunca tinha visto testemunho baseado nesse texto, sabe? Então veja que o negócio é sério. Então, todo aquele que vem com essas historinhas que Jesus vigia que nele está o espírito do anticristo. Infelizmente. Onde que eu tô? Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, veja, todo aquele que não reconhece Jesus como homem morto na cruz e ressuscitado é o anticristo. Tem o espírito do anticristo, ou seja, a pessoa já está tomada já. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Por que ele fala aqui, ó? Quando você vê, que alguém, né, tá desse jeito e tal, olha, vigia com você mesmo.
tá? Olhe por você mesmo, para que não perca o que você já ganhou, que é o quê? É a salvação, é lá 1 João que eu li, né? Nós temos a promessa, que é a vida eterna, que é a salvação. Então, olha, vigia para que esse tipo de coisa tão idiota, tão banal, não venha roubar a nossa salvação, assim, que nem você está falando que está lendo Apocalipse. É uma coisa, assim, gloriosa demais pra gente perder por pouca bosta. Me perdoem o termo da palavra, mas é isso mesmo, pouca bosta. E recebamos o inteiro galardão. Mas peraí, como assim? Então quer dizer que isso vai me prejudicar? Depende. Sabe quando você começa a ir por essas ideias, né? E o Espírito Santo que nos livre de acontecer isso, mas você começa, não, realmente. Não, tem alguma coisa errada. Não, porque eu tô fazendo isso e é à toa, eu vou parar de fazer. Então, assim, às vezes aquilo não foi fundamental, assim, não enraizou dentro de você a um ponto de tirar a tua salvação. Você não perdeu a tua salvação, mas você deixa de cumprir o propósito que Deus queria na tua vida, nesse mundo. Então, a partir do momento que você não cumpre o propósito, você perde o galardão, infelizmente. Então, por isso que aqui João fala, né, para que não perca a salvação e receba o inteiro galardão que é preparado para você, que é pelas tuas obras, né, que é fruto daquilo que você entregou para o seu Senhor naquele dia, né, naquele grande dia. Então, para finalizar, eu quero ir agora em Judas, no versículo 3. Aqui também ele vai falar bastante. Judas praticamente fala só sobre isso, né? Mas eu quero deixar só o versículo 3, que diz assim: amados, veja que Judas, João, Paulo, né, lá, amados, filhinhos. E eu falo, Jesus, tem de misericórdia, porque eu não sou tão carinhosa assim, principalmente quando eu preciso exortar alguém. Eu já venho igual canguru com os 2 pés no peito e eu quero derrubar a pessoa, dar 3 tapas na cara e acorda, entendeu? Eu sou mais violenta, Jesus, tem de misericórdia comigo. E a gente vai aprendendo nessas pequenas coisas que às vezes passa batido para quem não tem essa dificuldade, mas para mim foi neon nessas palavras, amados, filhinhos, e não é um tom de falsidade, né? É um tom de amor mesmo. Deus, Jesus, me dá amor pelas almas, tem de misericórdia. Enfim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, por que eu quero deixar só esse versículo? Veja que a nossa fé, né, a nossa salvação veio por intermédio da graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa fé, a gente tem que batalhar para não perder ela. Né? A gente batalha para conquistar, porque a fé, como a gente sempre vem falando aqui nas últimas lives, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sem obras é uma fé morta. Então, assim, pode ver que é tudo... tem uma luta, tem ali um movimento, não é uma coisa estática, parada, né? A fé cristã. Tanto que a Bíblia, quando vai falar em amor, fala caridade. A palavra caridade entra no lugar do amor, né? Nas Bíblias, não digo normais, mas nas mais velhas, né? Fala caridade, porque a caridade é o amor em ação. É o amor em obras, é o amor em atitudes, não o amor de palavras ao vento e tal, não. Então, quando fala que a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que o negócio é na batalha, sabe? É sofrido. Então, como a Cida falou, né? Nossa, tá difícil, né? Tá complicado, tá sofrido arranjar tempo para ler a palavra. Por quê? Porque o inimigo sabe que através desses momentos que a gente separa para se alimentar, a gente está fazendo o quê? A nossa fé, ela não tá estática.
ela tá aumentando, né? E conforme vai aumentando a nossa fé, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que temos que nos movimentar, que temos que amar o nosso próximo, que temos que dar exemplo, que temos que ser luz no meio das trevas, né? E a gente começa a se movimentar, né, em si, que temos que cumprir o ID e falar do amor de Cristo para as pessoas que precisam ouvir, que têm carência disso. E por isso que é tão difícil, entre aspas, né? É tão complicado para nós como seres humanos fazer algumas coisas, né? E aqui ele vem nos exortar a isso. Olha, batalhe pela sua fé. Não perca, não se esqueça que você está numa luta. E infelizmente para a igreja aqui do Ocidente, a gente esquece que a gente está numa batalha. A igreja do Oriente, como eu já falei em outras lives, eles não podem esquecer disso porque eles são perseguidos, eles são mortos por ler a Bíblia. E esses dias mesmo eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, ela tá, eu não sei se é exílio político que fala, eu sei que ela tá no Brasil, né? Graças a Deus ela passou por tudo, mas ela foi muito, muito torturada porque ela recitou uma passagem que eu não vou lembrar agora de onde que era, e um vizinho escutou e denunciou ela pro governo. Eu não lembro agora que país que ela é, mas daí o governo foi lá e começou onde que tá a Bíblia, fala pra gente onde que tá, e começou a bater nela e ela não tem Bíblia, e depois de revirar a casa inteira dessa mulher e não achar a Bíblia, eles abriram o jogo e falaram, não, você recitou uma passagem da Bíblia, então aonde que tá a Bíblia? Daí ela falou assim, ok, eu recitei mesmo, mas ela tá aqui na minha cabeça, eu não tenho Bíblia. E daí eles falaram, ok, tá na sua cabeça, então vamos arrancar da sua cabeça. E bateram tanto na cabeça dela que ela entrou em coma, eu não sei quantos dias ela ficou no hospital, mas ela não se esqueceu de nada. E os médicos até falaram que era praticamente impossível uma pessoa sobreviver ao ponto que ela chegou. E além de sobreviver, ela não teve nada de amnésia. Ela lembrava de tudo que tinha acontecido com ela lembrava de como ela tinha ido parar no hospital. E o principal, a Bíblia ainda estava na cabeça dela. Então, assim, veja o quanto é essa batalha. E nós aqui não damos valor. Porque eu sei, a nossa luta é totalmente diferente. Não estou diminuindo, mas venhamos e convenhamos que a deles é bem pior do que a nossa, né? Misericórdia. E eu lendo esse versículo, como eu sou movida a louvores, veio o hino da harpa. E eu quero ler aqui um pedacinho dele, que é o 186, que começa, pela fé que uma vez me foi dada. Na hora que eu li aqui, eu falei assim, nossa, tem aquele hino da harpa. Então, a Whisky gosta quando eu falo dos hinos, hoje não tá, mas depois ela vai ver na gravação. Aqui o louvor da harpa 188, que diz assim, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Então veja, é na batalha da fé que a gente vai andando para o céu. E o coro diz, né? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, você vai continuando o hino e é totalmente sobre isso, sobre luta, sobre armadura, sobre estar constante nessa nossa lida, né? Que é rumo à glória. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Então, falta 12 minutinhos aí para dar o nosso horário. Agora eu quero falar sobre Apocalipse. Eu quis fazer diferente, tá? O livro de Apocalipse. Os outros a gente, né, colocou ali no cronograma, cada um foi lendo na sua casa e amém. Só que a questão de Apocalipse para mim é o quê? Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia e eu li Apocalipse e não entendia nada. Nada. Eu lia ele inteiro e ficava ué, né? E como uma pessoa curiosa que sou eu, chegava na escola dominical, nossa, aí teve uma época que lançou uma revistinha da escola dominical que era sobre isso. Que dó do meu pastor, que foi o que me deu aula, e do meu professor, que é o irmão Ismael. Falei, meu Deus do céu, me aguenta. Eu tinha 13, 14 anos, então pensa. Mas e por que isso? Sabe quando criança está aprendendo? Por que que o céu é azul?
Por que é azul? Mas por que é azul? O que é azul? Então é umas perguntas bem assim que eu fazia. Só que eu não sei por eles não terem muita paciência ou por saber que não tem como eu dar uma feijoada pra uma menina ainda. Eu não fui sanada nas minhas dúvidas desde aquele tempo. E eu lembro de um irmão que passou um tempinho, teve de novo esse tema na escola dominical. E eu já estava mais velha, então fiquei assim só, é agora então que eu vou entender tudo. E eu comecei a questionar algumas coisas, bater de frente com algumas coisas que ele estava falando lá. E ele virou para mim e falou assim, olha, cuidado, que o livro de Apocalipse é um livro muito perigoso. E você pode cometer heresia a qualquer momento. E aquilo me bloqueou. Fez assim a mesma coisa de colocar uma faixa vermelha assim na frente do livro de Apocalipse. Interditado. Então, geralmente, eu chegava em Judas e voltava para trás. E bora em Gênesis de novo. E o que eu me aventurava em Apocalipse? Capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. E parava ali e voltava para trás. E quando o Senhor me despertou para essa obra e colocou esse projeto no meu coração, que eu já contei o testemunho, a primeira coisa que eu questionei, entre aspas, foi, mas e quando chegar Apocalipse, Deus, o que eu faço? Se nem eu entendo, como que eu vou falar sobre ele? E aquilo que eu falei, eu já sou uma pessoa verdadeira. E quanto mais com a palavra de Deus, misericórdia, eu temo e tremo diante da palavra de Deus, como diz Abacuque. E o Espírito Santo falou para mim, quando chegar lá, eu darei a resposta, né? E eu comecei a cutucar a minha amiga, que é também igual eu, bem curiosa e lia, mas ela não tinha tanto medo assim igual eu. Então ela lia bastante e tal, e essa que fala andar na beira, a Yamara. E ela falou assim, Cal, faz tempo que eu não leio. Então vamos fazer assim, eu vou ler Apocalipse de novo e vamos orando e vamos ver o que Deus fala com a gente. Eu amei. Né? Então a gente se juntou na casa dela uma noite e a gente foi, eu não lembro quantas horas que deu, mas a gente começou por volta de meia-noite e paramos 3 horas da tarde, só para as irmãs terem ideia do mover. Então assim, foi coisa maravilhosa e foi Bíblia, por isso que eu falei, não teve interferência de nada, não teve livros aleatórios, vídeos, nada. E dali que a gente teve essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que foi assim muito grandioso essa experiência que a gente teve. A gente desde então está estudando, pegando outras fontes, mas sempre ali preservando a Bíblia. E foi assim incrível. E a minha oração é que aconteça a mesma coisa com todos que estão com o coração inclinado para esse projeto. Amém? Então, para ser diferente dos outros livros, que eu sei que eu não sou a única que tem esse, né, com o livro de Apocalipse. E, gente, a primeira palavra do livro é revelação. E eu fiquei, Jesus, por que eu nunca tinha parado para analisar isso, né? E, então, assim, eu vou fazer a partir de domingo vídeos diários. Eu ia fazer em formato de live, mas como... por enquanto eu vou ler junto com vocês cada capítulo e eu não vou abrir para perguntas e nem para participações, não tem por que eu fazer live, né? Se for só para vocês ficarem paradinhos e tal. Eu acho até melhor que fica cada um vendo no teu horário, como vai ser diário, então cada um, para mim é melhor de manhã, para mim é melhor à noite, enfim, cada um pode se organizar melhor. E depois que a gente finalizar tudo, eu finalizar toda a leitura de todos os 22 capítulos, eu vou ler tudo junto com vocês nos vídeos. Depois que a gente finalizar tudo, daí sim a gente vai abrir para participações, para experiência, para perguntas. Então vamos aí em oração. Amém? E aí vai, se surgir qualquer pergunta no meio, né, do processo, lendo, marca lá no papelzinho. Se eu não souber responder, alguém aqui do grupo pode saber. Se ninguém souber responder, vamos caçar o pastor, vamos pro joelho. Deus, é o seguinte, eu sei que o Senhor revela, então estamos aqui, pedindo, né? E o Senhor irá revelar a resposta, tá bom? Da pergunta de cada um de nós.
Vamos sair assim do livro de Apocalipse para iniciar Gênesis bem resolvidos com o livro de Apocalipse. E para mim, no momento, é o livro que eu mais amo da Bíblia. O livro que eu mais fugia, agora é o livro que eu mais amo no momento. É maravilhoso isso, né? Amém? Quer falar alguma Amém. coisa, Nalva, Cida? Não, eu gostei muito. Tudo que eu ouvi, tudo que você falou, para mim foi muito edificante. Eu precisava muito de ouvir tudo isso. Tá bom? Que Deus continue te usando. Amém. Amém? Amém. Vou desligar aqui porque o menino tá tocando ali. Aí Tá vai bom. entrar som. Só queria dizer assim que de tudo que eu tenho lido, tanto no livro de João, os livros, né, de João, como de Judas, como que a Bíblia ela vai completando a gente, né? Porque assim, a gente lê em várias partes da Bíblia a importância do jejum, a importância da oração, a importância da comunhão e a importância da gente realmente se abrir para o Espírito Santo agir na vida da gente, né? Porque assim, acontece não só na vida dos cristãos, mas mesmo aquelas pessoas que ainda não são convertidas, mas uma hora ou outra, porque eu passei muito tempo da minha vida não convertida, então eu sei como que é assim. Mesmo quando eu não era convertida, uma hora ou outra eu acabava sentindo o agir de Deus na minha vida e eu sabia que era dele. Eu ainda não era convertida porque eu ainda não tinha buscado, eu ainda não tinha aberto a minha vida para Jesus me alcançar e me buscar, né? Mas várias situações da minha vida que aconteceram, eu sabia que era Deus que estava agindo. E aí, quando ele realmente me trouxe para ele, e aí eu comecei a entender a importância de tudo, né? Porque antes de ser convertida, eu não sabia nem o propósito, o porquê que Jesus tinha que morrer. Era uma coisa que eu não sabia. Eu só vinha saber depois que eu me converti. E aí, quando eu cheguei no livro de Judas, que eu comecei a como você usa o termo, linkar, a ligar, né, o porquê das coisas. Jesus, ele cita na Bíblia, o Espírito Santo nos mostra, a gente tem aflição, a gente tem mesmo aflição. Convertido ou não convertido, a gente tem muita aflição. Se converteu, a aflição aumenta. Tá jejuando, buscando intimidade? A aflição triplica. Quando você começa a falar de Deus para as outras pessoas, no intuito de que as pessoas conheçam a Deus e sintam essa mesma vontade que a gente tem de estar sempre pertinho, aí que eu acho que é aí que assim, o diabo ele mais se atormenta com a vida da gente, é aí que ele mais procura atrapalhar a gente, conforme a gente está chegando perto, quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais ele se incomoda com a vida da gente, mais ele tenta atrapalhar a gente. E aqui nessa parte de que quando João fala pra gente tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos, com os anticristos, nessa parte eu acho que assim a maior importância da gente estar buscando de ter intimidade, porque é incrível como o Espírito Santo, qualquer coisinha que acontece na vida da gente, ele já mostra pra gente na hora, ele já dá um jeito de a gente entender que aquele não é por ele, não é coisa dele, por mais que a pessoa fale, Deus te abençoe, porque para os anticristos, e aí uma coisa que assim, o Espírito Santo tem me falado muito no meu coração, para as pessoas que não servem a Deus, conscientemente servem a outros deuses, para eles também é Deus. O nosso Deus é o Deus que aqui fala, o que nos enviou Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que veio em forma de homem, passou por toda a aflição que a gente passa. Esse é o nosso Deus, mas para eles o Deus que eles servem também é Deus. Então eles vão vir enganar a gente de todas as formas. Eles vão falar para você, Deus te abençoe. E assim, eu já ouvi isso de boca de gente que o Espírito Santo me mostrou que não é o meu Deus que eles estão falando para me abençoar. Então ali que é a hora que a gente tem que, nem que for no nosso coração,
repreender e falar, se for da vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu recebo amém. Se não, vigiar, 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 vigiar o tempo todo. Se a gente vigiar 24 horas, se a gente vigiar enquanto a gente ainda está dormindo, ainda a gente está vigiando pouco, porque se a gente não se alimentar todos os dias, se a gente não orar todos os dias, se a gente não procurar jejuar, o tempo que a gente conseguir ainda vai ser pouco para a gente vigiar. Então, assim, daí começa a importância de tudo que Deus tem mostrado pra gente ali desde Gênesis. E aí hoje me deram umas dicas aí a respeito da continuação do Apocalipse, que assim eu achei maravilhoso, porque Apocalipse eu nunca tinha lido como eu tenho lido agora. Sempre li superficialmente, sim. E eu conheço vários cristãos que têm esse mesmo receio que você. Eu, como eu sou uma convertida que não vim de berço, eu nunca tive essa... Não é nem receio, né? É um temor de ler o Apocalipse e ser o final. É o fim dos tempos, é realmente o fim dos tempos, mas é a revelação maior do amor de Deus tá aqui. Porque é onde ele mostra, assim, e eu vi umas coisas assim, eu parei no capítulo 17, porque eu vi umas coisas que aconteceram aqui, quando Deus mostra das situações que a gente conhece da Bíblia. A gente conhece na Bíblia, no mundo que a gente vive. E aqui em Apocalipse ele mostra no mundo espiritual. E eu passei por umas situações na minha vida que aos olhos dos seres humanos as pessoas viam com os olhos materiais, e eu vi, Deus me deu, o Espírito Santo me deu esse presente de ver com os olhos espirituais e ver a situação da maneira espiritual, e aí quando eu li aqui no capítulo, que eu comecei no capítulo 12 a ver as situações do mundo espiritual, eu pensei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E o Senhor já me deu esse presente. Senhor, obrigado, Pai. Eu não mereço, e eu sei que eu não mereço, e ainda assim Deus é bom o tempo todo de nos exortar, de nos mostrar, de nos ensinar, de quando a gente cai. Eu já parei na beira do caminho e fiquei lá. Não fui pro lado torto, não fui, mas também não continuei minha caminhada e fiquei paradinha ali na beira do caminho. E aí Deus me manda pessoas abençoadas para me levantar enquanto eu estava ali caída, sem força nem para caminhar pro bem, nem para caminhar pro mal, só parada. E aí Jesus foi lá e me levantou através da vida dos anjos que ele me mandou e falou, você vai continuar, porque é isso que eu quero pra sua vida. Foi para isso que eu te pus aqui, eu não te fiz para parar na beira do caminho, eu te fiz para continuar. Amém, Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. E assim, hoje eu estava comentando com o Juliano, não é adorar as pessoas, é ser grata a Deus pelos presentes que Ele envia para a vida da gente, que são forças. Às vezes eu mesmo, logo que eu me converti, não, quando eu comecei assim a pregar, quando eu comecei a evangelizar, eu pensava que é muita perca de tempo evangelizar para cristão, né? Eu sempre tive isso na minha mente falha, na minha mente fraca. Evangelizar cristão? Ai, que coisa mais inútil. O cristão já, né, já tá caminhando, já é evangelizado. E aí eu tive que mesmo depois de convertida, parar na beira do caminho para eu compreender que cristão também precisa de evangelho, que cristão também precisa de outro irmão cristão que venha dar um apoio, sabe? A luta lá contra os amalequitas, quando tinha lá os dois ajudando lá Moisés, é isso, e eu também preciso, e Deus me mostrou, e tem me mostrado dia após dias, e assim, louvo muito a Deus, porque quando Deus me mostrou por que Ele me enviou pessoas na minha vida, e aquilo me deixou tão maravilhada, sabe, parecia que tinha um fogo dentro de mim, que eu pensei, oh meu Deus, eu preciso compartilhar isso, eu preciso conversar, falar, e aquela ansiedade de falar, e eu ainda não consegui, mas eu sei que Deus está preparando. E aí eu pensei comigo, como é maravilhoso, e a cada live que eu assisto, Deus vai confirmando no meu coração tudo, e assim, é muito bom, eu agradeço muito a Deus, e eu não vou parar, eu nunca mais eu vou deixar o pecado me sujar a ponto de eu parar.
Não vou mais parar nunca mais, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Não, é aquilo que eu falo, né? Quando a gente iniciou lá, que a leitura da palavra, né? Ou qualquer coisa que a gente faça em união, não tem como dar errado, não tem como o Senhor não abençoar, é bíblico, né? É a palavra dele que se cumpre ali no meio. E somos um só corpo, então a gente funciona melhor em unidade. Sozinhos a gente cai, que nem a própria palavra fala, você pode ir até mais rápido, mas você não vai mais longe, você cai no meio do lugar, né? Do caminho. E só quem sabe, só os filhos pródigos sabem o valor que tem a casa do pai. Então, tudo acontece para o nosso bem. E é tudo. Vamos orar então, antes de tirar nosso print. E agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, né? Que é maravilhoso. Eu até brinco, eu já falei isso com a Luiz, com o Juliano. Às vezes a gente começa, né, a ler a palavra, ou aqui a live, ou vai num culto, a gente tá pesado, a gente tá triste, tá sendo oprimida, né, espiritualmente falando, sem ter acontecido nada, assim, no nosso dia a dia, mas a gente não tá bem. Quando termina, ó, você respira fundo, parece que a gente vai voar. Me segura, senão eu vou voar. A gravidade não vai conseguir me segurar, porque eu tô em outro patamar. E é maravilhoso esse presente, é só o Espírito Santo que nos dá, né? Amém, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua bondade, te agradeço pela tua presença, pois o Senhor prometeu que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E eu creio na tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és soberano. Amado Espírito Santo, obrigado por essa partícula do céu que o Senhor nos dá. Esse gozo maravilhoso que o Senhor nos dá nesses momentos de intimidade contigo. Senhor, o que me consola e a minha felicidade é saber que por toda a eternidade eu vou estar dessa maneira, eu vou estar me sentindo desse jeito. Senhor Jesus, como é bom estar contigo. Deus, continue nos abençoando, nos sustentando através da tua palavra, da tua verdade. Espírito Santo, abre os nossos olhos e nos revela tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Senhor, tudo aquilo que porventura possa estar escondido ainda, ó Deus, no nosso entendimento, na nossa forma pequena de olhar, na nossa forma humana de ler. Pai, mas o Senhor é poderoso e maravilhoso e revela a tua palavra a nós. E eu creio, Senhor Jesus, não foi, Senhor, de maneira nenhuma em vão que o véu foi rasgado de alto a baixo e o Senhor nos deu livre acesso ao lugar dos santos dos santos. Senhor, em todo momento que eu paro e medito na tua palavra, eu me sinto nesse lugar, Senhor, nessa intimidade, e eu te agradeço pela tua morte na cruz por mim. Eu te agradeço, amado Espírito Santo, e que esse gozo, e que essa chama, e que essa vontade que está dentro de mim nunca venha se apagar, que eu sempre venha querer mais e mais e mais. Deus, e que o meu rosto brilhe com a tua presença, que o meu rosto fique como o de Moisés, ó Pai, depois de estar contigo, ó Deus, no Monte Sinai. O rosto dele brilhava com a tua presença, Senhor Jesus. Pai, que o meu rosto brilhe no meio dessa escuridão, no meio desse mundo que é carente por ti, que é carente, Senhor, da tua palavra. Seja onde eu estiver, seja onde eu for, que a tua palavra seja o meu guia, ó Pai. É o meu pedido nessa noite. E eu peço não somente por mim, mas por todos aqueles, Senhor, que estão com o coração inclinados, ó Pai, a te buscar. Senhor Jesus, todos aqueles que estão inclinados, ó Pai, a te conhecer verdadeiramente, ó Deus, a se aprofundar na tua palavra. Senhor, todos aqueles que não estão mais satisfeitos com o leitinho, ó Deus, entregue por qualquer um que seja, mas que
todos aqueles que queiram buscar da fonte que é Cristo, ó Pai, que te ache, que sejam saciados, ó Deus, e que as palavras de Jeremias, ó Deus, estejam na nossa boca. Achando as tuas palavras, logo as comi, e foi para mim como gozo no meu coração. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu